Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e mais uma vez é uma honra e prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre negócio, sobre carreira, sobre educação. E a você que nos acompanha ao vivo pelo canal 44 do AmazonSat, pela nossa página no Facebook, facebook.com/AmazonSat, muito obrigado por sua audiência e nós esperamos que vocês nos enviem pautas, sugestões, ideias para que nós montemos programas diferentes para você. E o programa Conhecer e Aprender de hoje está muito interessante porque a gente vai falar sobre uma fundação, sobre uma organização sem fins lucrativos, brasileira, que desenvolveu um projeto muito interessante para apoiar jovens que querem estudar, que precisam se desenvolver, que têm ideias muito bacanas para fazer o nosso Brasil um país ainda melhor. Eu estou falando da Fundação Estudar. E para falar sobre a Fundação Estudar, eu convidei a Carla Pereira, que toca aqui o núcleo do Amazonas da Fundação Estudar. Carla, muitíssimo obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Eu que agradeço a oportunidade. Então, Carla, fala um pouquinho para a gente, para o nosso internauta, o nosso telespectador. Primeiro, o que é a Fundação Estudar? A Fundação Estudar ela foi criada em 1991 pelos empresários Jorge Paulo Lema, Beto Sucupira e Marcel Teles. Eles acreditavam que investindo em jovens que pudessem devolver algo para a sociedade, o Brasil poderia crescer e se desenvolver. Então eles resolveram criar a Fundação Estudar, que é uma organização que, além de desenvolver carreira, liderança, também fornece programas de bolsas para estudar tanto no Brasil quanto fora, tanto em graduação quanto em pós-graduação. Seria somente graduação e pós-graduação, Carla? Isso, MBAs e graduações aqui no Brasil. Entendi. Carla, você tem alguns números para compartilhar com a gente de pessoas, de brasileiros, jovens brasileiros, que já foram impactados por essa fundação? Mais de 100 brasileiros, assim. Mais de 100 brasileiros? A Fundação está no Brasil desde 1991, né? Certo. Então, desde lá que ela vem oferecendo esses programas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para mais de 15 países. Para mais de 15 países? E você tem algum exemplo? A gente falava aqui nos bastidores sobre amazonenses que eventualmente já foram. Você me citou um exemplo, não é, Carla? O CEO da Ingresse, que é o Gabriel Benarroz, ele foi para Stanford. Então, até que eu saiba, é o único amazonense. E a gente falou também que é uma peneira bastante forte, né, Carla? Porque o jovem ele tem que estar muito alinhado com o propósito da fundação, né? Então, quando os cofundadores eles decidiram criar a fundação e criar essa oportunidade, eles pensaram assim, vou investir num jovem que possa se desenvolver lá fora, ou até mesmo aqui no Brasil, mas que depois ele possa devolver isso para a sociedade através de um projeto, através de algo que possa impactar a vida dos brasileiros. Então, para realmente conseguir ser um bolsista da Fundação Estudar, você tem que estar muito alinhado e é um processo seletivo bem árduo. Assim. Entendi. E, Carla, conta pra gente um pouquinho mais sobre a Fundação. A Fundação parece que a sede em São Paulo, é isso? Mas tem núcleos no Brasil inteiro. Sim, a Fundação Estudar ela tem vários programas de desenvolvimento, que a gente chama de Na Prática. Então tem o Liderança 32 Horas, que é o antigo Laboratório Estudar, tem o Liderança 16 Horas, que é o antigo LabX, tem imersão de autoconhecimento, imersão de carreiras. Então, todos os membros que participam desses programas da Fundação, eles estão aptos a participar de um núcleo. Então, o que acontecia antigamente? Então, os membros participavam desses programas, só que aí terminava a turma e ficava ali, disperso. Entendi. E a Fundação Estudar pesa muito por conectar, conectar a rede. Criar uma rede, né? Criar rede que a gente possa, tá atuando usando a rede, que é a base da Fundação Estudar, conectar gente boa. Entendi. E aí, ano passado, ocorreu uma mudança de gestão e veio com a proposta de criar núcleos. Então, as próprias pessoas que participavam desses programas da Fundação Estudar, elas foram convidadas a estar gerindo um núcleo de membros. Então, aqui em Manaus, começou em novembro do ano passado, com o Ítalo Mahmoud, que é o representante geral, eu, representante de gente, na época a Larissa, que era representante de marketing, e o Eduardo Marques, que era representante de operações. Certo. Então, nós começamos as atividades aqui em Manaus, representando a Fundação Estudar, na parte de conduzir esses membros a estar realizando os seus projetos, seus sonhos grandes, se apoiando na rede e tendo uma ligação direta com a Fundação. Que legal. E, Carla, como é que foi para você se envolver com a Fundação? Você me falou agora há pouco nos bastidores que você ficava mandando e-mail para lá, para eles, dizendo, por que não tem aqui em Manaus? Por que vocês não fazem alguma coisa aqui? Conta pra gente como é que foi isso. Então, acho que tem uns 7 anos que eu sou muito envolvida com projetos sociais, projetos de empreendedorismo. Então, tem uns 7 anos que eu vivia muito nessa ponte aérea de Manaus, Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo. E aí lá eu conhecia muita gente e essas pessoas falavam muito da Fundação Estudar. Então, eu percebi que a Fundação Estudar acontecia muito forte no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste.
Só que como é que funciona? Por exemplo, o Liderança 32 Horas, né? Que um dos programas, que era o Laboratório Estudar. Funciona no intervalo de 2 meses, em que no final de semana você faz uma imersão, aí você tem um intervalo de 1 mês e faz uma imersão. Aí imagina se eu aqui de Manaus, indo para São Paulo 1 mês, depois volto e vou de novo, né? Não tinha condições. Aí o que eu pensei? Vou começar a mandar e-mail perguntando por que não tem aqui em Manaus. Vou trazer a fundação para cá. Exatamente, para ter algum laboratório, ter alguma coisa aqui, enfim. E aí eu comecei a mandar e-mail, assim, mandava assim, eu sou muito insistente, né? Então eles me respondiam, é por questões de logística e não temos previsão. E aí toda vez eu e-mail, não temos previsão. Até que eu acabei de dizer, vou dar um tempo, né? Vou esperar que a fundação, não sei, resolva um belo dia chegar aqui em Manaus. Aí, ok. E aí passaram-se uns 4 meses, eles resolveram lançar um programa de ligas universitárias em todo o Brasil, né? Então, cada grupo de estudantes das universidades, eles poderiam estar se inscrevendo para a Liga de Empreendedorismo, Liga de Mercado Financeiro, Liga de Direito, entre existem outros. Várias ligas. Exatamente. E aí, como na época eu fazia administração na UFAM, eu gostava muito de mercado financeiro, né, administração financeira, eu pensei, vou chamar uma galera que gosta e vou montar uma liga de mercado financeiro e vou me aplicar para a Fundação Estudar, né? Sendo que você faz doutorado em informática. Porque eu tenho 2 graduações, na verdade. Depois a gente vai entender um pouquinho essa triangulação toda. Tudo bem. E aí eu me apliquei, e aí eles aceitaram, né, a minha inscrição, e aí eu cofundei uma liga de mercado financeiro na UFAM. E aí o que foi muito legal nessa época é porque muitos universitários também se aplicaram, então tinha liga na UEA, tinha liga na UFAM em várias outras áreas, então muita gente do Amazonas, né, se aplicou para a liga. Legal, bacana. Carla, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, mas a gente volta já falando um pouquinho mais sobre essa história, sobre a Fundação Estudar, que eu acho que é muito interessante, deve ter muitos jovens aí querendo saber mais sobre isso. A gente volta já, não sai daí. Nós estamos encerrando o primeiro semestre letivo do ano de 2017, o ano em que a escola está completando mais um período de vida. Agora serão 38 anos de dedicação à educação, fazendo educação com seriedade. E gostaríamos de convidar você a vir fazer parte da nossa história, trazendo o seu bem mais precioso, que são os seus filhos, para estar aqui conosco. Nós funcionamos em turno, como qualquer escola, mas funcionamos também em tempo integral, quando os alunos vêm desde o início da manhã e ficam até o final da tarde. Para nós é um privilégio participar da formação de seus filhos e gostaríamos de convidá-lo então a estar conosco, participando e fazendo a diferença no paraíso infantil. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é Fundação Estudar. A Fundação Estudar, para você que está chegando agora, é uma fundação muito interessante, que concede bolsas de estudo, que incentiva os jovens, que tem ideias muito bacanas para transformar o nosso país num local muito melhor. E eu estou aqui com a Carla Pereira. A Carla, ela representa um núcleo aqui do Amazonas, e a Carla estava falando um pouquinho sobre as diversas ligas que existem, né, na Fundação. Então, aí naquela época, aí todo mundo se inscreveu nas ligas, e aí foi quando a Fundação Estudar viu que tinha muito jovem aqui interessado. Tinha densidade, tinha gente interessada, né? Tinha público, tinha público, né? Acredito que na época eles achavam que não tinham. E aí eles trouxeram o primeiro laboratório Estudar aqui, e aí eu tive a felicidade de participar dessa primeira turma. Em que ano foi, Carla? 2013. 2013. E como é que funciona especificamente o laboratório? Como é que funciona o seu, por exemplo? O laboratório ele é uma imersão de liderança, né, que funciona de 32 horas, que funciona em 2 finais de semana. Quantas horas por dia? 8 horas por dia. Então, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Aí você tem um intervalo de 1 mês. Nesse intervalo de 1 mês, você tem que desenvolver um salto. O que é o salto? Quando a gente entra no laboratório, a gente tem que definir nosso sonho grande. O que nos move, isso é bem interessante. Para quem não conhece, para entender como é que funciona, por exemplo, especificamente aí o de liderança, né? Então, por exemplo, o meu sonho grande é transformar a educação. Né? Então, e aí dentro da fundação, dentro do laboratório, a gente tenta identificar qual é esse sonho grande, o que nos move, né? E aí a gente tem que, nesse intervalo de 1 mês, a gente tem que desenvolver um salto. O que é um salto? É um primeiro passo que vai levar até a realização desse sonho grande. Entendi. E aí depois, no mês seguinte, nós temos mais
um final de semana de 8 horas cada sábado e domingo para finalizar. Dentro do Laboratório Estudar, trabalha-se as 6 habilidades de um líder transformador. Isso é bem interessante, as 6 habilidades que eles entendem que todo líder transformador precisa ter. Para estudar, as pessoas não nascem líderes, elas podem se tornar. Sim. Então, quais são as habilidades? Sonho grande, execução, protagonismo, legado, conhecimento aplicado e integridade. Então, a gente trabalha no laboratório essas 6 habilidades. Nas 32 horas, trabalha-se essas 6 habilidades. Certo. Aí, quando a gente vai para o Lab X, que hoje é chamado liderança, 16 horas já trabalha só a metade dessas habilidades. Porque o liderança 16 horas é uma versão reduzida do laboratório. Então, só funciona um sábado, e também tem um intervalo de um mês em que se realiza os saltos. E quem ministra esses cursos, Carla? São membros da fundação lá de São Paulo. Eles vêm de lá para cá? Vêm para cá. Entendi. A produção parece que separou algumas fotos de uma iniciativa que é o TOPS, né? Os núcleos. Os núcleos, né? Como é que funciona, Carla? Então, com a mudança no passado da gestão, eles vieram com um projeto de montar núcleos nas cidades. Então, aqui começou em 2013, né? A gente começou a fazer os laboratórios, então teve laboratório todo ano. Só que aí os membros vão ficando dispersos. Então, eles, pela ideia de ter uma rede para se conectar a gente boa, foram criados núcleos. Então, ano passado, eu mais 3 jovens começamos a coordenar os núcleos. E aí, nossas primeiras atividades foram o quê? Baseado nessas 6 habilidades que eu acabei de falar, nós escolhemos cada mês uma habilidade e a gente convida, né, alguém aqui da capital para falar para os membros e também para o público sobre aquela habilidade no seu dia a dia, na sua vida. Quais foram os últimos que aconteceram, mais recentemente? Nós tivemos agora em maio, lá no Cardume Coworking, com o Denis Mineve e com o Luiz Castro, foi sobre integridade. O anterior foi lá na Lupiano, com os membros da Focolares, que foi sobre legado. Aí teve protagonismo, também que foi com um membro, Camilo Neto, falou de protagonismo. Nós tivemos conhecimento aplicado, tá passando até as fotos. Conhecimento aplicado, que foi com o Rodrigo da Startup Rocks. Certo. Nós tivemos execução, que foi com os cofundadores do Impact Hub, né, com a Juliana Teles e com o Marcos Bessa. Nós tivemos Sonho Grande com os cofundadores do Ler para Crescer. Nós também tivemos, em novembro, um Boas-Vindas, porque foi o primeiro evento do núcleo aqui em Manaus. Então, a gente também convidou o Denis lá no Musa, por conta toda da questão regional. Né? E aí a gente convidou, foi aberto, convidamos os membros, o público em geral, para confraternizar com a gente. Afinal, era o primeiro núcleo do Amazonas, né? Sem dúvida. E aí por membros que estão ali também participando dos programas e tudo de forma voluntária. Que bacana. E, Carla, é óbvio, né, que participando desses eventos você acaba conhecendo muita gente, gente de várias áreas, de áreas diferentes. E você estava me falando que você tem 2 graduações, né? Sim. E como é que se encaixa nessas 2 graduações, nas tuas atividades diárias? Você continua estudando, você está fazendo um doutorado. Sim. Como é que você chegou na conclusão de que você precisava se envolver mais um pouquinho nessa causa? Minha primeira graduação em processamento de dados eu fiz na UEA. E lá eu me sentia muito robótica, assim, muito só eu, máquina. Chegou um momento na minha vida que eu senti que eu precisava realmente ser muito mais social, assim. Na verdade, isso veio da minha adolescência, mas quando eu entrei na graduação, na verdade, fiz um técnico de informática, então você fica muito técnico mesmo, né? E aí eu emendei com a graduação e aí meio que ficou adormecido, sabe? Assim, um vulcão adormecido, assim, no coração. Mas você sentia a necessidade? Sentia, mas eu estava tão envolvida com a parte técnica, com o estágio, trabalhos e tal, que você acaba meio que deixando passar. Sim. Só que chega uma hora que quando a coisa é muito forte, né? Começa a sufocar. Exatamente. E aí foi um momento que eu me senti muito assim sufocada, né? E aí eu resolvi fazer uma outra graduação que fosse já na área de sociais, né? Na área de humanas. Então aí eu acabei fazendo administração. E aí quando eu fui fazer administração eu conheci a IESEC, que é uma organização aqui de Manaus. E através dela assim foi enxerguei um novo mundo. Porque a partir disso eu comecei a ver outros projetos e comecei a estar atuando. E aí, dentre esses outros projetos sociais, como você falou, conhece gente ali, aqui, ali, você vai conectando os pontos, exatamente. Aí comecei meu percurso Manaus, São Paulo, Manaus, Rio de Janeiro, e acabei conhecendo a Fundação Estudar lá. E aí fiquei nessa trajetória de tentar trazer para cá, né? E hoje
estou como uma das representantes do núcleo aqui em Manaus. E o que a gente pode esperar mais da Fundação daqui para frente? Como é que está as expectativas? Você já tem uma agenda de eventos? Como é que está isso, Carla? Então, como a Fundação, de uma forma geral, ela está se planejando para aplicar a imersão de autoconhecimento no segundo semestre. Ah, legal. Agora legal. em setembro. Não houve ainda? Não. Aqui em Manaus só teve laboratório estudar. Só o laboratório estudar? Que agora é liderança. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse laboratório de autoconhecimento aí no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre a Fundação Estudar. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender. O tema de hoje é a Fundação Estudar. Para você que está nos acompanhando nesse momento, estou aqui com a Carla Pereira. Ela falou um pouquinho de como funcionam os laboratórios, as iniciativas da Fundação e como ele pode impactar realmente a vida dos jovens aí que querem fazer o Brasil um país muito melhor. Carla, a gente falou um pouquinho antes do terceiro bloco agora sobre um laboratório de autoconhecimento. É um laboratório de autoconhecimento ou é um workshop? É uma imersão, de 3 dias. Uma imersão. É. Como é que funciona essa imersão, Carla? E qual a importância dela? Sim, é uma imersão de 3 dias, normalmente sexta, sábado e domingo, né, porque pega o final de semana. Uhum. Funciona assim, quando a gente vai para o laboratório, que ele dura 32 horas para a gente identificar o sonho grande, presume-se que você tenha uma ideia mais ou menos do que você quer, mas você não sabe se organizar, não sabe colocar no papel, não sabe como definir os próximos passos. Sim. Mas aí quando você não sabe, assim, quando você não tem ideia... Fica bem complicado, Fica complicado. Né? Quando você não se conhece, quando você não liga aos seus propósitos. Então aí a Fundação Estudar viu essa necessidade e aí criou esse curso, essa imersão que se chama de autoconhecimento, em que ela faz com que a gente tenha uma reconexão, né, com a nossa vida. A gente faz volta um pouco, né, a nossa trajetória, a gente desenha uma timeline e tenta identificar desde criança quais são os pontos que nos conectam e como é que a gente chegou até aqui. E o que faz sentido para as pessoas, né? Exatamente. Aquilo que os olhos brilham, né? Aquilo que o coração bate forte. Então, assim, essa imersão é para pessoas que não sabem, não se conhecem. Então, e aí tem e também para pessoas que já se conhecem, mas também querem participar de uma imersão. Ou refinar mais, exatamente, né? Exatamente. Capacitar nunca é demais, né? E, Carla, tem algum limite de idade ou não? Como é que funciona isso? Olha, os programas da Fundação Estudar é de 18 a 34 anos, inclusive para programa de bolsista. E eles pegam alunos de graduação ou recém-formados, universitários ou recém-formados, assim, de 1 a 2 anos recém-formados. E pela tua experiência, as pessoas que vão direto para o laboratório, né, que de repente já teriam que ter, supostamente, o tal do sonho grande, né? Você percebe que, de repente, muitos ainda acabam derrapando, não conseguindo estabelecer, criar sua timeline daqui para frente, porque não se conhecem, você acha? Sim. Cada caso é um caso, né? Então, as pessoas são diferentes. Mas, claro, com certeza, tem situações de pessoas que vão participar do laboratório, que é o Liderança 32 Horas. Muitas das vezes, por conta que a Fundação Estudar e todo mundo, né, vai participar e, às vezes, ainda não se conectou com o seu propósito. E aí, lá na frente, ele dá uma parada e acaba não levando para frente. Legal. Carla, eu não poderia encerrar esse programa sem te perguntar qual é o seu sonho grande. O meu sonho grande é transformar a educação brasileira, né? No meu ensino fundamental, eu estudei em escola pública. E eu acredito que, assim, muito por conta de Deus, assim, eu conseguia entender facilmente o que os professores passavam. Meus pais, eles não me ajudavam em casa por conta que... Você não tinha problemas. Exatamente. Mas, assim, os meus colegas de sala, eles tinham muita dificuldade. E eu ajudava, porque eu acho que a gente tem que se ajudar, né? Claro. Você tinha alguma disciplina específica ou em todas você dava o teu pitaco? As minhas preferidas sempre foram exatas, né? Claro, mas eu sempre... física e tal. E aí, o que eu fazia? Eu adotava algum tipo de metodologia. Porque o que acontece? A gente, nesse ensino tradicional, em que o professor chega lá e fala, a gente não absorve nada. Então, que tal a gente pegar aquele conhecimento e levar para o nosso dia a dia? Eu estou aprendendo isso aqui porque isso aqui eu vou usar... De repente eu estou estudando aqui ebulição. Lembra quando a mãe vai fazer, colocar comida no fogo, que tá... Então, fazendo uma associação. E o que era mais legal é que os meus colegas conseguiam associar e conseguiam sair bem. Entendi. E aí eu pensei, nossa, então se eu, que sou uma aluna do ensino fundamental, estou fazendo aqui uma pequena, né, uma modificação na metodologia, já estou tendo algum certo impacto,
por que os professores, por que o Brasil não muda? Agora, com base em que você criava essas oportunidades aí de aprendizagem? Assim, você era uma estudante ainda, você não tinha uma formação, digamos, pedagógica. Não. Você acha que era puramente intuição? Eu assistia muito o Mundo de Bikman, da TV Cultura. E lá ele faz muito essa associação, né? Ensinava a fazer vulcão, pegava massinha, coloral e tal. Então, eu entendi ali que ele estava fazendo uma associação. Eu também assistia muito de estudo da TV Cultura. Então, eu acredito que aquilo ali me inspirou a fazer essa associação. Mas eu não tinha nenhuma preparação. Eu assistia telecurso quando era novinha também. 9 anos assistia telecurso. Você tinha já realmente um interesse verdadeiro pela questão da educação, né? E como você falou, talvez não exista nenhuma outra ferramenta capaz de mudar a situação que a gente vive hoje no Brasil se não for a educação. Como é que você foi conectando isso com a tua trajetória acadêmica posteriormente? Então, aí, o que acontece? Aí eu vi nessa época, né, que dava para mudar, né? E aí eu cresci muito com a vontade de fazer alguma coisa, né? E aí, em paralelo à minha graduação, que é da área de informática, eu comecei a criar projetos na área educacional com essa metodologia, chamada Essências Educacionais. E aí, por conta desse projeto que eu fui aplicando com jovens, né, cheguei a viajar para Belém para aplicar. Eu participei de uma competição no Google, né? E aí fiz um documentário, tudinho, e aí eles convidaram para conhecer lá. Já fiz um documentário também para um coletivo chamado Clímax para explicar um pouco da metodologia. Por conta desse projeto de educação, eu também já fui selecionada pelo Social Good Brasil para também estar participando de um laboratório. Nossa, é muita coisa, hein, Carla? Então, você acha que realmente a educação é aquilo que te move? E eu quero aproveitar essa consideração final, esse minuto final, para te perguntar justamente isso. É a educação que te move? E o que você diria para os jovens que estão nos assistindo hoje, que de repente têm uma ideia bacana, e como é que eles podem fazer para colocar isso em prática e para transformar esse país num país mais ético, com aqueles valores todos que você falou lá, né? Então, a gente está numa era, né, da informação que a gente tem acesso a muitas informações, a muitas pessoas, a muitas fundações. Há um material extenso que a gente pode estar utilizando para tirar o nosso Rio Grande do papel, mas eu acredito que é muito do coração. Então, eu acho assim que se a gente tem uma vontade, a gente tem um sonho mesmo para realizar, a gente tem que correr atrás. E as oportunidades, elas estão aí, a gente que não enxerga. Então, eu convido o jovem, seja brasileiro, né, seja os jovens amazonenses, a correrem atrás de seus sonhos, a buscar pessoas. Tem gente do seu lado que quer fazer alguma coisa, às vezes a gente não tem a oportunidade de conversar. Procurar na internet grupos, né, procura o núcleo da Fundação Estudar, tem muita gente boa, muita gente legal. Se envolver, bem porque bacana. Realmente é a gente que faz acontecer. Não adianta a gente ficar esperando. Entendeu? Perfeito. Carla, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui no Conhecer, e a você que nos acompanhou pelo canal 44 da Amazosat e também pela nossa página no Facebook. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo Conhecer e Aprender. Até lá. Tchau.